Um outro tema importante para que nós compreendamos a natureza das ligações interatômicas é a força de troca, ou força intermediada pelo spin dos elétrons, né? Então esse assunto ele é pertinente particularmente com relação à molécula de H2, né? O hidrogênio, que é o elemento mais abundante do universo, a maioria dos átomos de hidrogênio estão no estado fundamental, ou seja, a eletrosfera é esférica. E, portanto, pela lei de Gauss, esses átomos são eletricamente neutros, então eles não deveriam estabelecer uma ligação elétrica por atração colombiana com outros átomos de hidrogênio. Contudo, o gás de hidrogênio ele é feito por uma molécula com dois átomos de hidrogênio, é o H2. Se eles são eletricamente neutros, esses átomos, por que eu tenho uma ligação entre dois desses átomos? Essa ligação somente pode ser compreendida por meio do spin. Ou seja, cada um desses átomos, embora sejam eletricamente neutros, eles não são magneticamente neutros, porque cada um desses átomos é feito por um único elétron, e esse elétron tem um momento angular intrínseco que, vamos dizer assim, tem uma interação magnética análogo a um ímã, por exemplo, que apresenta um momento de dipolo magnético. Então, o fato do elétron ter um spin o faz ter um momento de dipolo magnético. Então, quando eu aproximo dois átomos de hidrogênio, eles vão se comportar como se fossem dois ímãs, né? Se eu jogar dois ímãs para cima, provavelmente no ar eles vão girar de tal forma a alinhar o polo norte de um com o polo sul do outro, e eles vão grudar. Eu vou ter uma força de interação atrativa entre eles, né? Então, isso mais ou menos que acontece com a molécula de H2. Uma vez que os átomos estejam ligados, o campo magnético também se anula, né? O spin total da molécula de H2 no seu estado fundamental é zero, então ele não vai poder exercer, essa molécula não vai poder exercer nenhuma força elétrica e nenhuma força magnética com relação a outros átomos ou outras moléculas, e portanto será um gás. Contudo, a maneira com que eu expliquei agora essa interação é uma visão, digamos assim, semiclássica, né? A maneira com que nós vemos dentro da mecânica quântica a interação por meio do spin é um pouco diferente, ela não é assim tão diretamente relacionada a algo que se pareça com um ímã do ponto de vista do eletromagnetismo clássico, né? Então, vamos ver um pouquinho mais como que se dá essa interação de duas partículas ou dois sistemas que apresentam um spin diferente de zero, né? Bom, a interação, digamos assim, spiniônica, né, entre dois sistemas ou dois átomos, ela envolve um princípio da mecânica quântica, que é o princípio de exclusão de Pauli. Eu já mencionei o princípio de exclusão de Pauli num vídeo anterior, mas no sentido de que dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico dentro de um único sistema. Então, isso faz com que cada elétron dentro de um átomo multieletrônico assuma um conjunto de números quânticos diferentes. Não pode haver dois elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. No entanto, isso é apenas uma consequência do princípio de exclusão. Digamos assim, uma formulação mais genérica do princípio de exclusão é que as funções de onda que descrevem os elétrons têm que ser funções antissimétricas. Então, essa seria uma formulação um pouco mais geral do princípio de exclusão. Na verdade, isso vale para qualquer férmion, ou seja, qualquer objeto quântico que tenha spin semi-inteiro, como os elétrons têm, os prótons têm e os nêutrons têm. Não vale para os bósons
que tem spin inteiro. Para os bósons, eles podem, muitos deles ocuparem o mesmo estado quântico dentro do mesmo sistema, e as funções associadas a eles não são antissimétricas, são simétricas, eles têm outro tipo de simetria. Mas para os elétrons em particular, essa função de onda tem que ser antissimétrica. Bom, contudo, quando nós introduzimos o conceito de spin na descrição do estado quântico do elétron no átomo, nós temos que a sua função de onda não vai ser exatamente igual às soluções da equação de Schrödinger. Na verdade, as soluções da equação de Schrödinger só apresentam parte da função de onda dos elétrons. Então, na verdade, as soluções da equação de Schrödinger, elas apenas dizem respeito àquilo que nós chamamos de componente espacial da função de onda, né? Então, elas dizem como a função de onda vai depender das coordenadas do espaço. No caso aqui, em coordenadas esféricas, o R, o θ e o φ. Mas o estado quântico do elétron não é determinado apenas por essa componente, mas também pelo seu spin. Então, a maneira mais completa de descrevermos o estado quântico do elétron é pelo produto da sua parte espacial, né? Então, essa parte espacial corresponde às soluções da equação de Schrödinger, com uma outra componente que seria a componente spiniônica da função de onda. Então, a gente tem uma componente de spin e uma componente espacial, né? A componente de spin, ela não advém da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger não é capaz de nos dizer qual que é o estado de spin dos elétrons em qualquer situação, né? E ela, portanto, essa componente, a componente spiniônica da função de onda, ela não pode ser dada por uma função das coordenadas do espaço, né? Normalmente, nós representamos essa componente da função de onda com matrizes dentro de um formalismo matricial. E a parte espacial também pode ser expressa por um formalismo matricial. O formalismo matricial foi estabelecido por Heisenberg, né? Ele, no início, meio que concorreu com o formalismo de Schrödinger, mas com a introdução do spin, nós vemos que o formalismo matricial ele é mais genérico, mais abrangente que o formalismo de Schrödinger, né? Então, em resumo, a função de onda que representa o estado quântico do elétron tem uma componente espacial e uma componente de spin, né? Bom, o princípio de exclusão estabelece que tudo isso aqui tem que ser uma função antissimétrica. Mas o que vem a ser uma função simétrica, uma função antissimétrica? Como que eu posso imaginar uma função antissimétrica, imaginando como que é a componente espacial e como que é a componente spiniônica, né? Então, vamos imaginar um sistema com dois spins, né? Um sistema que tenha dois objetos quânticos, cada um deles tem um valor de spin. Particularmente, eu posso pensar em dois elétrons, cada um deles com um spin de módulo raiz quadrada de 3 dividido por 2h cortado, né? Só que a orientação desses spins pode mudar. Então, quais são as configurações possíveis que nós podemos ter? Nós podemos ter a configuração que nós chamamos de antiparalela, ou seja, o spin de um elétron para cima e o spin do outro elétron para baixo. Lembrando que quando eu digo isso, eu estou sendo muito permissivo do ponto de vista conceitual, né? Na verdade, o spin ele não fica para cima ou para baixo, mas eu só tenho informação da componente Z do spin. Aqui, quando eu digo spin para cima e spin para baixo, eu quero dizer que a componente Z de um está no sentido e a componente Z do outro do spin está no outro sentido, né? Então, essas flechinhas aqui, na verdade, se referem à componente Z. Mas, para não precisar ficar falando isso toda hora, ficar repetindo componente Z, nós nos permitimos dizer spin para cima e spin para baixo. Então, essa aqui é uma configuração
antissimétrica com relação ao spin, né? Quer dizer que um é o contrário do outro, então daí o nome antissimétrico. Então aqui nós temos uma função antissimétrica, né? Para o spin. Então como que seria a parte espacial para que no total eu tenho uma função antissimétrica, né? O princípio de exclusão me exige que no total a função de onda ela seja antissimétrica. Então, a simetria é uma coisa semelhante com a paridade das funções, né? Então, como que eu determino se uma função é par ou ímpar, ou um produto de funções é par ou ímpar? Se eu multiplicar duas funções pares, o produto vai ser par. Se eu multiplicar duas funções ímpares, o produto também vai ser par. E se eu multiplicar uma função ímpar com uma função par, o produto vai ser uma função ímpar. Então, isso quer dizer o quê? Se eu tiver o produto de duas funções antissimétricas, o resultado é simétrico. Então, para que eu tenha um resultado antissimétrico, como exige o princípio de exclusão, eu vou ter que ter, se a parte em spin é antissimétrica, a parte espacial tem que ser simétrica, para manter a antissimetria da função de onda total. Né? Então, é essa configuração. Eu tenho um estado assimétrico para o spin e um estado simétrico para a função de onda. Né? Então, como que nós poderíamos representar essa parte espacial simétrica? Então, nós temos que lembrar que a parte espacial, ela de fato é uma função do espaço, né? É uma função que depende das coordenadas do espaço, então eu poderia fazer um gráfico para representar isso, né? Uma função simétrica, ela é uma função par, né? E mais para frente nós vamos ver que existe uma propriedade quântica relacionada a isso, que é a paridade. Então, essa configuração aqui seria uma configuração de paridade par, ou seja, a parte espacial da função de onda é par. Eu tenho que representar ela por uma função par. Uma função desse tipo aqui é uma função par, né? Então imagina que a função de onda para um átomo de hidrogênio seja esse e o outro átomo de hidrogênio seja essa aqui. Ou a função de onda para o elétron de um átomo seja essa e para o elétron do outro átomo seja essa aqui, né? Então essa é uma configuração par, porque uma função par é aquela função em que o que está do lado direito do eixo central é igual ao que está do lado esquerdo do eixo central. Então, essa é uma configuração possível, né, para uma ligação, né, de dois objetos quânticos que tenham spin, né, o spin, no caso, semi-inteiro, como os elétrons. Outra configuração possível é aquela em que eu tenho uma componente spiniônica simétrica e uma componente espacial antissimétrica. Então, para ser simétrica, os spins têm que estar paralelos, né, e não antiparalelos. E para que a parte espacial seja antissimétrica, eu vou ter que ter uma função ímpar descrevendo o meu sistema. Então, uma função ímpar é aquela que, se de um lado do eixo central aqui eu tenho a função positiva, do outro lado ela é negativa, né? Então eu teria a função de onda assim para o primeiro átomo, ou o elétron do primeiro átomo, e a função de onda aqui para baixo para o segundo átomo. Também eu posso inverter isso, colocar aqui para baixo e aqui para cima, dá na mesma, né? Mas essa aqui é uma configuração muito simétrica e essa aqui uma configuração simétrica. Bom, quando eu junto dois átomos de hidrogênio com um elétron cada um, seria o mesmo que aproximar essas duas metades da função de onda, né? Então, o que eu teria quando eu aproximo um átomo de hidrogênio do outro, né? Então, a configuração que eu vou ter, eu tenho também duas possibilidades. Essa aqui, no caso dos spins antissimétricos, né? Dos spins antiparalelos, e aqui no caso dos spins paralelos. Então, eu vou aproximar aquelas duas funções simétricas, então o resultado que eu vou ter é alguma coisa assim, né? Então, eu aproximei aquelas duas montanhas orientadas para cima, né?
E quando eu aproximo os átomos mediante uma configuração espacial antissimétrica, eu vou ter uma função assim. Contudo, não é a função de onda que nos fornece informação sobre quantidades mensuráveis. Eu vou querer extrair informação dessa situação a respeito da probabilidade dos átomos estarem juntos ou estarem mais afastados um do outro, né? Então, na configuração espacial simétrica, quando eu junto, eu tenho um módulo ao quadrado da parte espacial com essa configuração. E quando a configuração é antissimétrica da componente espacial, eu tenho uma configuração assim, né? Observem que aqui no centro eu sempre vou ter zero ou alguma coisa próximo do zero, como está aqui para o módulo ao quadrado, porque aqui a própria função de onda total, que seria a soma dos dois átomos, vai dar zero aqui, né? Então, como que nós interpretamos esse resultado mediante a mecânica quântica, né? Bom, o módulo ao quadrado da função de onda, ela tem a ver com a probabilidade ao longo do espaço. A probabilidade do quê? A probabilidade dos átomos estarem a uma certa distância um do outro, né? Numa certa posição e para diferentes distâncias, né? Então, uma configuração em que os átomos estejam muito próximos é uma configuração com a componente espacial pequena, né? A distância é pequena, então eu teria que olhar aqui no meio. Nesse caso, eu tenho, por uma distância pequena, uma probabilidade diferente de zero. Mas nesse caso aqui, para uma distância pequena, eu tenho uma probabilidade próxima de zero. Então, nessa configuração aqui, é pouco provável que os átomos estejam juntos. E nessa configuração aqui, é provável, tem uma certa probabilidade, os átomos estarem juntos. Então, efetivamente, como que isso pode ser sentido, né? Efetivamente, se eu tenho uma probabilidade diferente de zero dos átomos estarem juntos, é uma forma deles estarem ligados. Os átomos ligados têm essa característica, né? Uma probabilidade não desprezível dos átomos estarem juntos, estarem a uma distância pequena. Mas se a probabilidade de eles estarem a uma distância pequena é zero, isso significa que esses átomos não podem estar ligados, né? Então, o resultado da aplicação do princípio de exclusão a essa configuração de dois átomos de hidrogênio faz com que nós cheguemos à conclusão de que se os spins se orientam antiparalelamente, nós temos uma força atrativa entre os átomos. E se os spins se orientam paralelamente, nós temos uma força repulsiva, que é análogo ao que acontece com dois ímãs, com um polo norte e sul bem estabelecidos, né? Se eu colocar um ímã com o polo norte para cima, junto de um ímã com o polo norte para baixo, vai haver uma força atrativa entre eles. Se eu colocar os dois ímãs com o polo norte para cima, vai haver uma força repulsiva. Então, é uma coisa semelhante ao que se tem do ponto de vista do magnetismo clássico, mas com uma explicação quântica agora, né? Então, o que acontece na ligação de dois átomos de hidrogênio? O que acontece é que o spin do elétron de um dos átomos vai se orientar no sentido e o spin do outro vai se orientar em outro sentido, no sentido oposto. E mediante essa configuração, nós vamos ter uma força atrativa entre esses dois átomos que os vai manter juntos, né? Então, ali você tem a formação da molécula de H2. E uma vez que eles estejam juntos um do outro, o spin de um vai se anular com o spin do outro, então ele não vai ter mais possibilidade de se ligar a outros átomos de hidrogênio. Então, essa molécula de H2 vai ser um gás, vai se comportar como um gás e ter todas as propriedades de um gás, né? Então, aqui estaria o resumo do que nós dizemos, né? Do que nós havíamos dito agora. Como explicar a molécula de H2? Cada átomo de hidrogênio, no seu estado fundamental, individualmente é eletricamente neutro. Então, eles não podem se ligar por uma força elétrica, né?
a ligação se dá por uma força de natureza magnética, devido aos spins dos elétrons, né? Então, quando a gente fala assim, a ligação entre dois átomos de hidrogênio, os químicos chamam de ligação covalente. Do ponto de vista da mecânica quântica, da física quântica, o que está acontecendo é uma força de troca devido aos spins dos elétrons desses átomos aí, né? Aqui nós temos uma figura interessante, que é uma figura, digamos assim, de curvas de nível do campo elétrico da eletrosfera dessa molécula, né? Então, digamos que os dois núcleos de hidrogênio, os dois prótons, né, que constituem os núcleos dos átomos de hidrogênio, estão a uma certa distância uma da outra, e cada uma dessas linhas representa como que seria uma linha equipotencial do potencial elétrico da eletrosfera em torno desses dois núcleos, né? Isso aqui tem que ser entendido do ponto de vista tridimensional, então imagina isso aqui rotacionando em torno desse eixo que passa pelos dois núcleos, então isso vai ter um certo volume no espaço. Mas veja bem que se tiver outra molécula aqui longe, ela vai ver essa molécula como uma coisa muito próxima de uma esfera, né? Então você vê que essa linha equipotencial, ela é bastante esférica, né? Então, portanto, se essas duas moléculas estiverem não muito juntas uma da outra, ela vai ver a outra molécula como eletricamente neutra. Então, não importa que a molécula tenha dois núcleos, o seu formato, quando sentido, né, o formato da eletrosfera, quando sentido de longe, ele vai ter uma configuração próxima do esférico, né? Então, uma molécula que esteja fora, né, não esteja muito nas proximidades dessa molécula aqui, não vai ver o campo elétrico gerado pela molécula, né? Então, também, isso eu estou fazendo essa observação para demonstrar que mesmo considerando o fato de eu ter dois átomos ligados, eu tenho uma eletrosfera em torno de dois núcleos, de dois prótons, mesmo assim, a configuração externa da eletrosfera, ela é esférica, né? Eu apenas vou ver alguma coisa diferente da esfericidade, alguma coisa mais próximo do cilindro arredondado, se eu conseguir penetrar dentro da eletrosfera. Então, nas camadas mais internas, a linha equipotencial ela já não vai ter a simetria esférica, né? Isso tem tudo a ver com a explicação de como o estado físico da matéria vai depender da temperatura, na verdade, né? Então, essa dependência da temperatura vai muito de como que é a eletrosfera para camadas mais internas e mais próximas dos núcleos. Mas isso é assunto de um outro vídeo.